Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte de hoje. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o momento que nós trazemos para este episódio tem a ver com a retirada da substituição tributária de mercadorias proposta aí pelo Decreto Estadual 6.048 de 2024, que deve ocorrer a partir dos fatos geradores de 1º de agosto de 2024. Nós lembramos que este tema, em relação a todos os procedimentos, todos os cuidados, inclusive com matéria comentada, foi objeto do Momento Consulte episódio 62 e também tivemos uma publicação específica lá no nosso espaço da Consulte, onde você vai encontrar lá notícias e matérias e artigos, no dia 10 de junho de 2024, para onde nós referenciamos você, onde há um passo a passo a ser seguido nos cuidados de levantamento de estoque, de registro no livro de inventários, de valoração, todos os detalhes. E ficou faltando aí um segundo passo que tinha a ver com as operações interestaduais. Naquele momento, nós deixamos bem claro àqueles que nos assistem que, como aqueles produtos que estão elencados no dito cujo decreto 6.048, só para se saber aqui, a grosso modo, diz respeito a alguns segmentos de papelaria, material de limpeza, artefatos de uso doméstico e produtos farmacêuticos, não aqui tratando-se dos medicamentos, mas estentes, gases e outros produtos como algodão, esparadrapo, esses vão deixar de ter substituição tributária. E nós deixamos bem claro a necessidade de levantamento de estoque, a recuperação do ICMS em 6 parcelas com os registros, e isso está bem detalhado, tanto no nosso episódio número 62, como também na matéria publicada no dia 10 de junho. Neste momento, o que nos chama a atenção aqui? Nós tivemos agora, recentemente, no meio de semana passada, no dia 11 de julho, a publicação do despacho 33 de 2024, e esse tema já está lá no nosso site também. No dia 15 de julho, nós publicamos uma matéria complementar, trazendo o que faltava para se tratar desse tema, que complementa, então são as duas matérias que chamam a atenção, e com esta publicação foram reconhecidos os protocolos 16 a 30, que trazem algumas informações adicionais. Primeiro, algo que já era sabido, Qualquer contribuinte de outro estado que seja signatário de protocolos com o Paraná, ao vender para o Paraná, não terá mais que fazer substituição tributária. Por quê? Porque o assunto não está mais internalizado, tratado dentro do Estado. Ou seja, quem tem competência para definir se há ou não substituição tributária é e sempre será o Estado. E por que nós pedimos, naquele momento do episódio 62 e também na matéria do dia 10 de junho do mês passado, que aguardássemos os próximos capítulos? Nós tivemos aí situações recentes como estados vizinhos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde, por exemplo, o Rio Grande do Sul não só retirou a substituição tributária dentro do estado, como denunciou o protocolo que lhes dava suporte. É importante observar que quando nós falamos em protocolo, a regrinha de ouro da substituição tributária em operação interestadual, combinado aí com o artigo 9º da Lei Candir, e também o convênio 142, é que haja um convênio, um protocolo específico entre os dois estados. Mas não basta o convênio e o protocolo. É importante que quem manda no estado, que é o próprio estado, implemente aquilo dentro do regulamento, ocorrendo o que nós chamamos de juridicização, ou implementação, ou internalização. E quando nós apenas retiramos o decreto, sem nos afastarmos do protocolo, nós não denunciamos o protocolo, nós temos o seguinte mecanismo: quando o estado de fora vender para o Paraná, ele não vai aplicar substituição tributária a partir de 1º de agosto. Agora, como é que fica a operação do Paraná para esses estados? E é isto que esses protocolos trouxeram de novidade.
Então, eu peço a você que preste muita atenção, porque essa é uma regrinha de ouro quando nós falamos em protocolos e convênios, que é um tema que nós estudamos com bastante frequência, né? Há mais de 30 anos estudamos esse tema, então tem um cuidado a ser adotado, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, ele denunciou o protocolo que dava origem aos casos onde ele excluiu, ou seja, não só não havia obrigatoriedade de quem vendia para o Rio Grande do Sul os produtos, como também, como o Rio Grande do Sul denunciou o protocolo, o acordo não existe mais, o contribuinte gaúcho, quando vendesse para o Estado, também não teria que aplicar. Não foi o que aconteceu aqui com o Paraná. E aqui o elenco, peço licença para olhar a tela, porque são vários protocolos, elencando, primeiro o protocolo 16 de 2024, que trata de artigos de papelaria, né? Ele revogou o protocolo 28 de 2010, que envolvia apenas Minas e Bahia, não diz respeito ao nosso caso. O protocolo 17 de 2024 trata também de artigos de papelaria, que altera o protocolo número 40 de 2009, retirando da substituição tributária produtos como instrumento de desenho, traçado ou de cálculo, e é um protocolo bilateral entre Minas Gerais e São Paulo. O protocolo 18 de 2024, e esse diz respeito ao Paraná, mas não trata aqui na temática da exclusão, e trata de ferramentas. Ela alterou o protocolo 193 de 2009, de forma a vincular a substituição tributária ao convênio ICMS 142 de 2018. Para aqueles que nos acompanham, nós sempre temos orientado que um produto só pode ter substituição tributária em operação interna se ele estiver elencado lá no convênio 142. E, no segundo passo, se houver um protocolo, um convênio específico. Então, o protocolo específico que trata o 193, mas ao invés de elencar os produtos, ele joga, produtos elencados no convênio 142. Este protocolo, o Paraná é membro, ele é um protocolo multilateral, envolve Alagoas, Minas, Paraná e Rio de Janeiro, né? Ele basicamente vinculou a listagem que está hoje no convênio 142. Lembrando que Santa Catarina já havia inserido este contexto no protocolo 10 de 2019. E notem, este é o caso que nós citamos. Santa Catarina não denunciou o protocolo, mas ele não tem substituição tributária mais desse produto. O que isso quer dizer? Quando se vender para Santa Catarina esses produtos, não se fará substituição tributária. Inclusive vai se recuperar o imposto retido, o imposto próprio, como manda a legislação. Mas o contribuinte catarinense, quando mandar para Alagoas, Minas, Paraná e Rio de Janeiro, está obrigado a fazer a substituição tributária. Está válido a partir de 1º de julho. Outro protocolo que trata do mesmo tema, mas é bilateral, é o 19 de 2024, que envolve ferramentas e envolve basicamente Minas Gerais e São Paulo. São Paulo tem protocolos bilaterais comuns, né? No que diz respeito à papelaria ainda, o protocolo 20 de 2024 é um protocolo bilateral que retirou instrumentos de desenho e traçado de cálculo e é um protocolo bilateral entre Mato Grosso e São Paulo. Já trazendo ainda na sequência o protocolo 21, alterou 135, também bilateral entre Rio de Janeiro e São Paulo, que retira a substituição tributária, o item 38 do mesmo anexo. Lembrando, está relacionado lá na matéria que nós publicamos no nosso espaço de notícias, lá no dia 15 de julho próximo passado. E agora sim começam a haver algumas coisas interessantes. Primeiro, para o contribuinte paranaense. Protocolo 22 de 2024, a adesão do Paraná à regra de fiscalização, transporte de mercadoria e bens entregue pela empresa de correio e telégrafo. Aí é aquela coisa da tributação simplificada, das importações, né, dos produtos chineses que estão chegando e há uma tributação simplificada e se criou uma regra de fiscalização já ao tempo do protocolo 32 de 2021, que o Paraná agora aderiu por meio do protocolo número 22 de 2024. Quanto aos casos de retirada de substituição tributária, nós começamos a ver agora o protocolo 24 de 2024, né, que alterou o protocolo 189 de 2000, né, que trata uma série de produtos de uso doméstico e não se aplica neste caso, então, porque o Paraná revogou
o dispositivo interno que trazia a substituição tributária aqui dentro, não se faz substituição tributária em artefatos de uso doméstico, tratados no protocolo 189 de 2009, repito, a alteração foi feita pelo 24 de 2024, todavia, o inverso não é verdade, porque esse protocolo ele é multilateral, envolve Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul excluiu, inclusive, a sua participação do protocolo, então não é mais considerado. Mas o que isso quer dizer? Quando Santa Catarina vender para Minas e Rio, terá que fazer substituição tributária, porque ela também não excluiu o protocolo, ela apenas excluiu a legislação interna, assim como o Paraná. O Paraná, quando vender para Minas e Rio de Janeiro, deverá fazer substituição tributária por força do protocolo 189 de 2009, na redação dada pelo protocolo 24 de 2024. O inverso não, ou seja, contribuinte de São Paulo ou de Minas, Rio de Janeiro e Minas, não terão que fazer substituição tributária. Por que eu falei São Paulo? São Paulo aboliu o protocolo que tratava do tema, que era o 111 de 2013, por meio do protocolo 25, de tal forma que não há mais que se falar substituição tributária em materiais de limpeza entre São Paulo e Paraná, seja vindo de lá para cá, como daqui para lá. Agora, repito, para Rio de Janeiro e Minas Gerais, o contribuinte paranaense terá que fazer substituição tributária. O inverso não é verdadeiro. Outro protocolo trazido é o protocolo 26 de 2024, também entre Paraná e São Paulo, que revogou o protocolo 109 de 2013, que trata de artefatos de uso doméstico. Então, tanto daqui para lá como de lá para cá, não há que se falar em substituição tributária. Outro protocolo, mas aqui não tem a ver com substituição tributária, mas sim tem a ver com remessas para industrialização antecipada de chassis de ônibus, micro-ônibus, caminhões, para posterior comercialização com suspensão, é o protocolo 27 de 2024 e trata especificamente de relacionamento entre Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, os estados que possuem esse tipo de atividade e que estão mais próximos geograficamente das atividades. Outro protocolo ainda que nos chama a atenção é o protocolo número 28 de 2024, que trata aí especificamente para os estados da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, que altera o protocolo 64 de 2015 e tem a ver com remessas de petróleo bruto. São os estados extratores, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. O protocolo 29 de 2024, que alterou o protocolo 199 de 2009, é outro protocolo que chama atenção. Ele trata de artigos e papelaria, dizendo que os estados que são signatários, Minas e Rio de Janeiro, não façam substituição tributária quando mandarem para o Paraná. Vocês vão ver que Santa Catarina ainda é signatário, mas também retirou. Ou seja, Santa Catarina para o Paraná não se faz substituição, embora haja previsão em protocolo, porque ambos tiraram o tema de regulamentação. Agora, o Paraná, quando vender para Minas ou para o Rio de Janeiro, terá que fazer substituição tributária, sim. Outro protocolo envolvendo o Paraná é o 30 de 2024, e ele é bilateral, envolve São Paulo, artigos e papelaria. Então, com São Paulo, tanto a remessa quanto a compra não estão sujeitos à substituição tributária. É importante observar que, neste quesito, o resto permanece válido, inclusive o capítulo que trata de medicamentos, que é um dos temas tratados por convênio e não por protocolo. Então, aqui eu chamo a atenção do convênio 76 de 1994, lá no artigos 125 a 127 do anexo 9º do Regulamento de Semestre do Paraná. O Paraná retirou produtos farmacêuticos, não medicamentos, o que significa dizer que quando for vendido para o Paraná, esses produtos não terão substituição tributária, mas quando for vendido para outros estados signatários do convênio 76 de 94, terá que se fazer a substituição tributária. O que nós chamamos de atenção, então, de protocolos e convênios que nós chamamos de atenção? A peculiaridade é que Santa Catarina também excluiu muitos desses casos. Ficando aqui o alerta que o simples fato de ter retirado do seu ordenamento interno a substituição tributária desobriga o remetente de fazer, mas não o contribuinte paranaense
em relação ao estado de destino. Essa é uma regrinha de ouro, nós a pedido já vamos em próximas oportunidades gravar alguns detalhes envolvendo protocolos, convênios, ajustes, regrinhas que dizem respeito à ratificação, internalização, implementação, e este é apenas um dos muitos efeitos que nós chamamos a atenção, repetindo que no dia 15 de julho nós publicamos uma matéria e este tema já havia sido tratado lá no Momento Consulta 62. Ok? Bom, meus queridos, fica aqui então alguns convites finais, né? Primeiro, dá o seu like. Sem o seu like não temos relevância. É importante, a gente sabe que tem havido uma assistência bastante grande ao material, e nós agradecemos aqui com o coração alegre e efusivo, mas é importante que você dê o seu like para marcar aí nos registros da internet, né? Para que haja relevância. Segundo, se você quiser comentar, criticar, sugerir, indagar, você tem duas maneiras de fazer. Primeira é mandando aí um e-mail, se quiser, no canal particular, para momentoconsulte@consulte.com.br ou em querendo fazê-lo de forma pública, aqui embaixo, você tem um espaço lá de comentários. Você pode fazê-lo e nós vamos lá responder ali mesmo. Claro que se quiser fazer no particular, a gente responde no particular. Aqueles que já tiveram oportunidade de nos indagar, de trazer informações e sugestões, sabem que nós realmente respondemos. E fica aqui um convite também para vocês comentarem, divulgar o material, de tal forma que a informação que nós sabemos ser informação de qualidade, chegue a mais pessoas que possam acompanhar todos esses detalhes que nós trazemos. Fica aqui então um convite para uma próxima oportunidade. Em breve nós voltaremos ao tema, trazendo regrinhas, né, específicas referentes a protocolos e convênios, mas chamando a atenção, até como parte final desse nosso evento, para o Momento Consulte número 29, onde nós orientamos como ficam os procedimentos entre substitutos, e o episódio 30, onde nós trazemos um checklist, né, das operações interestaduais envolvendo mercadorias com substituição tributária, onde, de certa forma, esse tema também está tratado. Tá bom? Até a próxima!